Estamos começando hoje nosso primeiro episódio do SaveCast, salvando seu dia com insights poderosos. Estamos aqui com a Caroline Ribeiro, que tem 32 anos, já é médica, já fazem 6 anos, formada pela Faculdade de Santa Marcelina. Ela é pediatra e pós-graduanda em nutrologia pediátrica. Mais de 20 mil atendimentos em emergência pediátrica e mais de 500 atendimentos em consultório. Ela acredita que a pediatria nos ensina que a infância é a base para uma vida adulta saudável e cheia de possibilidades. Um prazer ter você aqui, Carol. Muito obrigada pelo convite. E vamos nessa. Fala pra mim, Carol, o porquê que você decidiu cursar medicina? Eu sei que hoje já tá muito na moda, mas você já tá formada há um pouco mais de tempo, não tava tão na moda assim. Acredito que até na época que você fez era mais difícil, porque não tinha tantas faculdades assim, sendo que a concorrência era muito maior. A gente sabe que a faculdade particular, ela é muito cara, então para você conseguir passar numa federal era muito difícil. E o porquê que você escolheu medicina, um curso tão enxuto, tão difícil de passar e que a gente sabe que no trabalho, assim, é muito difícil. Eu brinco que eu falo pra todo mundo que eu não escolhi a medicina é que me escolheu. É um clichê, mas eu nunca na minha vida, desde que eu me entendo por gente, me imaginei fazendo outra coisa que não seja a pediatria. E não só a medicina, você perguntou da medicina, mas pra mim sempre foi pediatria. Eu sempre tive um amor muito grande em cuidar de crianças. Minha brincadeira favorita quando era criança era fazer curativo nos meus irmãos. Minha boneca favorita era a boneca Gessinho. Eu adorava dar remédio pra todo mundo. Sempre gostei muito disso. Então eu nunca na vida, assim, acho que eu lutei muito pra não fazer medicina. Meu pai é médico e ele falava: olha, é uma profissão muito difícil, é uma profissão que vai exigir muito de você. Tem certeza que você quer fazer isso? Não quer fazer outra coisa? Mas tentei, mas nunca me vi fazendo outra coisa. A medicina é mesmo a minha paixão e principalmente as crianças. Aí, bacana. E para você, assim, qual foi a sua maior dificuldade na faculdade? Ou você chegou a fazer cursinho? Como que foi isso daí? Você passou direto da escola? Não, eu fiz 4 anos de cursinho. Então, durante esses 4 anos, assim, foi a perseverança. Todo ano eu falava: não, esse ano eu vou desistir, eu vou fazer outro curso, porque eu não passava em medicina, mas todos os outros cursos sempre tinha uma segunda opção. Então, eu já passei engenharia, enfermagem, veterinária, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, já passei em tudo quanto é curso que existe, mas não entrava na medicina. Mas, como eu falei, é uma coisa que eu sempre quis fazer, então respirava fundo, persistia mais um pouquinho e continuava lá até que 2014 finalmente deu certo. E qual foi o propósito que te fez sustentar para você falar, meu, não quero direito, eu não quero engenharia, eu quero medicina? Qual foi o motivo que você falou, nem que eu morra, eu vou passar em medicina? Porque eu realmente, assim, quando eu pensava na minha vida, no futuro, do que eu queria fazer, qual que era a minha missão, o que ia me fazer ser realizada pessoalmente, sempre foi cuidar do próximo. Eu nunca achava que fazia sentido, assim, eu acho, tenho muito interesse em várias profissões, mas pra mim não fazia sentido viver algo que não fosse a medicina. Então eu pensava, é mais um ano de cursinho, mas o que que é um ano perto de uma vida inteira? Então, pensando que eu vou trabalhar 40, 50 anos, um ano passa rápido. Então, agora, enquanto. Eu sempre penso isso, que enquanto a gente tá passando por uma fase difícil, parece que dura uma eternidade. Mas depois que passa, eu lembro que os 4 anos de cursinho foi a pior época da minha vida. Eu sofria, chorava, engordava, tive distúrbio alimentar, psicológico. Mas hoje, pra mim é uma fase ruim. Eu não lembro do sofrimento que foi. Eu lembro que foi difícil. Mas pra mim foi uma fase ruim. Hoje já não faz sentido ficar. Eu não sofro igual eu sofria naquela época. Então eu tinha essa mentalidade mesmo muito jovem, que era uma coisa, e eu tinha certeza que era o propósito de Deus na minha vida. Então, seguir firme até fazer dar certo. E é algo que eu sempre falo para as pessoas. Por que que ela conseguiu sustentar essa decisão de fazer medicina? Porque ela tinha um propósito forte no coração dela. Sem um propósito em qualquer área da nossa vida, você não vai conseguir, não vai conseguir chegar. Se você começa um relacionamento e você não tem um propósito nesse relacionamento, esse relacionamento não vai ser duradouro. Se você começa a academia e você não tem um propósito forte nisso, você não vai conseguir manter a constância na academia. Se você não tem um propósito forte na medicina e você não vê aquilo como algo duradouro na sua vida, você não vai conseguir sustentar. No segundo, no terceiro ano de cursinho, ela já teria desistido. E acredito que isso é a chave para tudo na nossa vida. Tudo que a gente vai começar, a gente tem que ter um propósito, tem que ter um foco, senão qualquer coisa desvia a nossa atenção. Sim, com certeza. E assim, a gente até conversou sobre isso, né, Uhum. na consulta passada. Quanto você dá de importância de você já saber o que você queria durante a faculdade? Porque você falou que sempre quis pediatria, né? Sim. Então, quanto você acha que influenciou
durante a faculdade, né? Já passou na Uhum. faculdade. Quando você acha que isso influenciou na sua carreira hoje? Você saber desde lá de trás que você queria pediatria. Olha, eu acho que 200%, assim, vamos colocar. Porque, como eu sempre soube que eu queria fazer pediatria, então, todo momento que eu tinha contato na pediatria, eu aproveitava 100% daquele momento. Então, no primeiro ano da minha faculdade, a gente já ia para o hospital. E na primeira vez que eu fui examinar uma criança, conversar com os pais para entender o que estava acontecendo, ali eu já falava, isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu tenho que me dedicar 100%. Então, naquele momento eu já ficava, não, aqui eu preciso estar atenta. Então, eu gostei de muitas áreas, assim, gosto de muitas especialidades, tenho afeto por várias coisas, mas como eu sempre soube que eu queria fazer pediatria, então pra mim era muito mais fácil. Então eu ficava assim, por exemplo, não, eu tenho aula de pediatria. Essa eu preciso prestar atenção. Aqui eu tenho que estar, assim, prestando de corpo presente mesmo, sabe? Ver, me dedicar e algo que eu gosto, né? Então, além de aproveitar muito a vivência, pra mim estudar pediatria era muito melhor do que estudar outras especialidades. Então, isso, assim, já fez com que eu aproveitasse muito mais. Tanto que quando eu cheguei na especialização mesmo, na residência de pediatria, eu já tinha uma bagagem muito boa porque eu conseguia aproveitar muito bem na faculdade. Então, cada vez que ia para o hospital, cada plantão, que a gente também faz plantão durante a faculdade, só não é remunerado, né? Mas cada plantão que a gente fazia na faculdade, eu já estava ali pensando, não, isso aqui eu tenho que saber porque eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Então, com certeza fez toda a diferença já saber isso desde o início, né? E qual a dica que você dá para quem está querendo cursar em medicina e tá nessa mesma correria que você já teve no passado? De estar fazendo cursinho, de estar prestando vestibular? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa também conseguir chegar onde você chegou atualmente? Não desistir. Eu acho que o principal é a gente ter a resiliência de entender se, primeiro, colocar na balança, no seu coração, é o que você quer fazer da vida? É isso mesmo? É teu propósito de vida? Então, é difícil. Hoje em dia, como você comentou um pouquinho no comecinho, né? Tem mais faculdades, então o acesso acaba ficando mais fácil. Mas é mais faculdades particulares. Infelizmente, a gente não tem mais faculdades públicas, né? Então, o acesso é limitado pela questão financeira. Então, apesar de ter muitas faculdades de medicina, não é todo mundo que tem essa possibilidade de entrar, pela questão financeira. Mas eu acho que o principal é persistir e entender que se aquilo é o seu propósito mesmo, vale a pena a dedicação, porque é uma profissão difícil, que exige muito da gente, exige muito de abdicação do seu tempo com a sua família, com seus amigos, com o seu relacionamento com cônjuges, mas vale muito a pena. Bacana. E é extremamente isso, eu acho que, acredito que em todas as áreas da nossa vida, né? Uhum. Porque todo mundo vai passar dificuldade e a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família. Então, se você não amar o seu trabalho, a chance de você ser uma pessoa infeliz é muito grande. Isso acontece com 80% das pessoas no Brasil. Elas estão Sim. num trabalho que elas não gostam, elas estão lá só pelo dinheiro, e isso, querendo ou não, acaba influenciando nas outras áreas. Afinal, como eu falei, você passa mais tempo no trabalho do que com a sua família. Então, a decisão do seu trabalho, ela é tão importante quanto como a decisão de quem que você vai passar o resto da sua vida. Assim, uma via de mão dupla. Você pode ter um casamento bom, mas se você tiver um trabalho que você não gosta, infelizmente ele vai acabar afetando mesmo que você não queira. Influencia, né? Sim, com certeza. Eu penso muito assim, infelizmente, né, não nasci herdeira. Então, vou ter que trabalhar o resto da minha vida, né? Por um bom período da vida, pelo menos, Assim, é que nem né? falou com a minha esposa, só de trabalhar em algo que a gente gosta, isso aí já faz total diferença, velho. Sim, com certeza, porque trabalhando com o que a gente gosta já é muito difícil, né? Imagina Já é fazer algo que você não tá querendo fazer. exato, ainda mais a gente que trabalha com público, é estressante, você depende de uma outra pessoa, de terceiros, né? Isso acaba influenciando e você abdica do tempo com a sua família, com seus amigos, fazendo coisas que você quer. Então eu acredito muito que se você não trabalha com o que você gosta, é muito mais difícil. Com certeza. E hoje você estando formada na pediatria, é tudo isso que você imaginava ou é diferente? Tem algo que você fala, putz, isso aqui eu achava que era de um jeito e é de outro. Isso aqui me surpreendeu. Como que tá sendo agora que você já tá formada? A prática é muito boa. Então, assim, quando eu tô naquele momento nos atendimentos, principalmente no consultório, o consultório é a minha paixão, assim, de vida. É o dia que eu vou pro consultório, é o dia que eu acordo feliz, que eu entro lá e eu acho incrível ter essa troca com a família, a troca com o paciente, principalmente acompanhar o desenvolvimento. Então, eu acho que você acompanhar o desenvolvimento de uma criança, quem é pai e mãe aqui vai me entender.
que você vê mês a mês aquela criança crescendo, se desenvolvendo, descobrindo uma mão, descobrindo um pé, descobrindo que consegue engatinhar, que consegue andar. Eu acho isso muito incrível, eu acho que é uma dádiva, assim, a gente poder ter essa oportunidade de acompanhar. O difícil é que, como eu falei, você abdica de muito tempo, eu acho que um pouco mais, talvez, do que outras profissões, para viver isso. Então, eu tenho um mês que faço mais de 300 horas de trabalho. Então, você abdica do seu sono, da sua alimentação, que muitas vezes é difícil de manter na rotina, né? De tempo com a família, tempo com os amigos, tempo com o meu namorado. Então, às vezes, essa parte eu acho que é onde pega, sabe? É onde o calo aperta. Então, saber conciliar o dia a dia é o mais difícil. Mas a vivência em si, eu acho que não é nem tudo aquilo que eu imaginava. É muito mais do que eu imaginava. É, assim, de verdade, uma oportunidade única. Agora você falou um ponto que eu nunca tinha pensado, mas para vocês que lidam com a pediatria, que nem a minha filha está com 1 ano e 2 meses agora. Eu já fico pensando, nossa, essa fase está passando. Tá passando, vai acabar, tipo, daqui a Sim. pouco já tem 2 anos, 3, não vai voltar mais. Queria que ficasse. Agora eles não, tá toda vez, né, chegando alguém pra, ó, tá com 1 mês de novo. Ele Sim. vai acompanhar mais um processo. Aí chega outro, mais um mês. Então tá sempre renovando isso, né, de sempre ver um nenenzinho ali Sim, ganhando as sim. habilidades e tudo mais. Isso aí é uma dádiva. É uma né? dádiva, é muito incrível, assim, é uma coisa que até me emociona, porque de verdade, pra mim, é uma coisa, é tão especial viver isso, eu acho que é tão legal, assim, se numa consulta, a criança, você pode deixar ela ali no bercinho que ela não vai rolar. Na próxima você já fica, Na e esse outra, mês eu tenho que ficar atento que ela vai rolar. Aí daqui a pouco ela já entra engatinhando. Aí o dia que entra andando no consultório, aí me ganha. Aí daqui a pouco já vem correndo, abraça, beija. Então eu acho que viver isso. E foi o que você falou, viver isso com 1 é bom, com 2 é bom, agora com 10, 20, 30, 50. Nossa, é muito incrível. Então, assim, eu ganho meu dia saber que eu tô indo pro consultório e que eu vou viver aquilo. E eu digo muito mais do consultório, eu faço emergência, gosto muito de emergência. Mas é um cenário em que você não tá vendo crianças saudáveis, né? Então, acho que além de tudo, o consultório, você tá ali, 90% dos atendimentos, as crianças estão saudáveis. Até às vezes tem um resfriado, tá com uma virose, mas é um atendimento de acompanhamento, né? Agora, na emergência, você tá ali num momento delicado pra criança, num momento que a família tá muito sensibilizada. Então, ali a troca é diferente, assim, sabe? É uma troca que, pra nós, a gente tem o papel de tentar acalmar, de acolher, mas aquela família toda, tá todo mundo muito estressado, muito sensibilizado. Então, a troca na emergência não é tão grande, não tem um vínculo tão forte igual a gente tem no consultório, né? Porque muitas vezes você vai ver aquela família uma vez, 2, e não vê mais, né? Então, essa troca é muito mais difícil. Então, por isso que eu acho que é a beleza do consultório. Para mim, é de você conseguir ter um acompanhamento e você se sente parte de alguma forma daquela família, sabe? Eu acho isso muito incrível. E das vezes que você trabalhou na emergência, como que você faz para aquilo... Para você não ser uma pessoa esponja, porque às vezes você tá na emergência ali, a criança tá passando por um momento difícil. Como que você faz para separar o seu trabalho da sua casa? Terapia semanal. Terapia é muito bom, gente. É bom. Eu falo rindo, mas é verdade, porque eu sou uma pessoa que absorvo muito, sou muito sentimental. Então, pra mim, no começo foi muito mais difícil. Você lidar ali com... Infelizmente, a gente tá ali vivendo emergência, vai ter dia que você vai perder paciente. E perder um paciente, né, ver uma vida se acabando na sua frente, nunca é fácil. Mas uma criança é muito mais difícil. Porque a gente sempre pensa que um adulto, um idoso, ele completou a missão dele, ele viveu tudo que ele tinha para viver, ou viveu muita coisa, sabe? Agora, uma criança é sempre mais difícil. E não é só viver aquela experiência, é você ter que contar para a família daquela criança o que aconteceu. Então, para isso, não tem nada na vida que te prepare. Não existe faculdade que te prepare, não existe um livro, não existe nada que você vai falar assim, não, eu vou me preparar fazendo tal coisa para absorver. Então, para mim, é só muita terapia para fortalecer, sabe, o emocional, para conseguir lidar com aquilo e entender que, assim, o principal é eu tenho a cabeça e a mente tranquila de que eu fiz o meu melhor, entender que eu sou um instrumento de Deus, né? Então, eu tento fazer o máximo que eu posso. Tem muitas coisas fogem do nosso alcance, né? Então, acho que ter a cabeça tranquila de deitar e falar, não, hoje eu dei o meu melhor,
E se aconteceu isso, é porque tinha que acontecer e a culpa não é minha. Então, eu acho que o mais difícil, principalmente no começo, é isso. Você entender que a culpa não é sua, que aquilo ia acontecer. Porque quando acontece, a gente nunca fala, poxa, infelizmente morreu, né? É isso, vida que segue. Não, a gente para e fala, será que a gente comeu bola com alguma coisa? Será que a gente deixou passar? A equipe fica toda ali, sabe, revendo 1000 vezes. Então, até a gente parar e falar, não, tá, tudo bem, era o que tinha que acontecer, foi. Então, eu acho que ter a consciência tranquila de que você deu o seu melhor e que aconteceu o que tinha que acontecer, né? E quais que são as maiores dificuldades que você passa atendendo, tanto no consultório como na emergência, assim? Eu vejo hoje em dia, né? Na época dos nossos pais, assim, os pais não blindavam tanto, assim, os filhos. Era mais pra guerra, aprende caindo. Hoje em dia eu vejo que, assim, tá um mimimi, tudo não pode falar pro filho, é educação positiva, não pode falar nada. Como que é o tratamento com os pais? É difícil? É tranquilo? Como que é isso aí? Porque eu já trabalhei, na época que eu trabalhava de professor de futebol no clube de campo, o mais difícil não era as crianças. Era a mãe das crianças. A mãe das crianças eram muito chatas, não podia falar nada com o menino, às vezes chamar a atenção, explicar uma coisa, ou falar de uma forma diferente. Tudo você tinha que ali pisar em ovos. Na pediatria é assim também? Eu acho que o mais difícil é geralmente lidar com a família, né? Do que com o paciente em si. A criança, a gente tem um estudo, então você sabe como interagir com um bebê, que é diferente de interagir com uma criança pequena, que é diferente de interagir com uma criança maior, que é diferente de interagir com um adolescente. Então a gente tem o conhecimento para lidar com o paciente. Lidar com o paciente é o mais fácil. Agora, as famílias, cada uma tem um jeito, né? Igual com tudo na vida, cada casa é de um jeito. Então, cada família é de um jeito, cada criação é de um jeito. O que eu acredito que seja mais difícil hoje algumas pessoas são muito imediatistas, então querem tudo a resolução para agora, eu preciso disso para hoje, porque a vida hoje é muito imediatista. Então tudo a gente quer resolver para agora, porque eu tenho coisa para fazer, tudo mais. Então as pessoas querem muito resultado, resultado, resultado. E com saúde, não depende da gente. 90% das vezes não depende de mim. Eu tô lá pra falar o que precisa ser feito e tudo mais, mas eu não vou dar um remédio, por exemplo, que queixas de criança, ai, tá tossindo. Não existe um remédio milagroso que você vai tomar e vai parar a tosse. Não existe nada que você vai falar assim, olha, toma que é tiro que é acabou. Se existisse, eu sempre brinco, gente, se existisse um remédio, eu ia ser a primeira a passar, mas não existe, sabe? Então eu acho que isso é a dificuldade e também o acesso à informação. Que antigamente não existia internet, então não era todo mundo que tinha acesso à informação igual hoje, né? E o acesso à informação, ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Então, ele é ruim quando você olha e... Ai, apareceu uma pinta na criança. Ai, é câncer. Então, meu Deus, é câncer, tá morrendo, preciso, sabe? Então, aquele desespero. E aí, para você chegar para os pais e falar, não é câncer, isso é uma pinta, por exemplo... Se você não tem um vínculo, que é daí onde vem, né? Na emergência diferente do consultório. Se você não tem um vínculo, aquela família não te conhece, não sabe, né, como é o seu trabalho, é muito mais difícil você explicar. Quando você tem vínculo, tudo fica mais fácil, porque aquela família confia em você, no seu trabalho e te conhece, né? Mas, ao mesmo tempo, a informação pode ser muito útil. Porque, por exemplo, se a gente pensar nessa geração, né, quem nasceu nos anos 90 ali, lanchinho da escola. Era bolinha Ana Maria, era biscoito, era refrigerante pitulinha, Suco-tangue. suco-tangue de Clube caixinha, social. clube social. Então a gente comia muito essas besteiras. Hoje em dia, nossa geração já está muito mais preocupada com alimentação, com atividade física. Então eu acho muito incrível quando chegam as famílias no consultório começar a introdução alimentar. Tá preocupada com o que a criança vai comer, com como vai ser, quais são os nutrientes, tem tudo o que precisa. Então, o acesso à informação, ele pode ajudar ou atrapalhar. Então, eu sempre converso assim no consultório, eu falo, olha, você tem que saber onde pesquisar. Então, me pergunta para perguntar, olha, qual o aplicativo que eu uso, qual fonte que é segura, onde eu pesquiso. Porque senão, a internet tem chuva de informação, porque sempre vai ter aquele profissional blogueiro que vai ter... Para todo mundo, tá, gente? A gente vê com adulto, mas com criança é a mesma coisa. Sempre vai ter aquele blogueiro que vai falar: ai, tem um alimento que você tem que dar para a criança todos os dias para ela se desenvolver bem. Você tem que fazer tal coisa. E às vezes, para você desmistificar isso, é um trabalho árduo e pesado. Mas com tempo, conversa e vínculo, as coisas fluem bem mais fácil, né?
E você que está na área aí, você falou um pouco da criação, da alimentação, de praticar o exercício físico, você consegue nos dar algumas dicas, alguns exemplos de como que você consegue criar uma criança saudável, uma criança boa, uma criança que consiga socializar? Algumas dicas, seja de alimentação, alguma Uhum. prática, ou até mesmo alguma forma de falar, né? Porque na nossa época tinha muito isso de bater, aprontou, bateu. Você acha que pode bater? Como que é o jeito correto de conversar com uma criança? Você grita, não grita? Uhum. Eu acho que seria mais fácil você tentar falar com base em evolução, né? Tipo assim, Sim. a partir Isso. dos 6 meses ela já entende Porque melhor. que nem Uhum. hoje eu fazendo terapia atualmente, né? A terapeuta fala, muitas das coisas que eu faço hoje em dia é coisas lá da minha infância que as pessoas nem sabem, eu nem sabia. Eu falei, então eu faço isso por causa disso. Aí que a gente começa a ver, então, não sei se existe isso, algumas Uhum. dicas práticas de como que o pai ele pode se portar com a criança para que a criança respeite ele, ela não tenha medo e que você não precise agredir a criança. Então, acho que o primeiro de tudo, você sempre tem que lembrar quem que é o adulto da relação, né? Então, muitas vezes, a gente tá estressado, você tá num dia difícil e fala, hoje eu tô, mulheres, tô de TPM, hoje eu tô da pá virada, tô dando patada em todo mundo. Aí o seu filho faz isso e você acha ruim. Porque como que hoje ele não tá se portando bem? Como que hoje ele tá, né, tá chorando? Por que que ele não quer tomar banho na hora que eu mando, sabe? Então, a gente tem que entender primeiro que tudo. Criança não tem uma regulação emocional. Quem tem que fazer isso é o adulto da relação, né? Então, primeiro de tudo, é difícil. Naquela hora, a gente estoura, é difícil de, né, raciocinar, mas respira, lembra que o adulto é você, que você precisa ajudar aquela criança a se regular. Então, olha, se abaixar no nível da criança é sempre uma ótima estratégia. Acalmar a criança e depois conversar. Com a gente é a mesma coisa. Se tem dois adultos discutindo, ninguém ouve ninguém. A gente precisa conseguir sentar e conversar. Então, com a criança, a mesma coisa. E, gente, é só um tapinha, é só uma cintada. Quando você tá estressado no seu trabalho, você brigou com seu colega, você vai levantar e dar uma chinelada na cara dele? Não vai, né? Você vai sentar e vai conversar. Então, por que com a criança a gente normaliza tanto bater? Então, a gente tem que entender que pra gente precisa quebrar os ciclos, né? Então, aproveitar. Como eu falei, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Então, use esse acesso à informação a seu favor. Hoje em dia tem 1 milhão de lugares, de fontes que você vai conseguir achar para, como ajudar nessa educação e tudo mais, né? Então, assim, primeiro que lembrar que a agressão nunca é um caminho, tá? Isso não significa ser permissivo, não significa que você vai deixar o seu filho fazer o que ele quiser, mas a gente pode conversar, ensinar, dar limites de outras formas que você não precisa agredir uma criança. E quando a gente pensa, você perguntou, né, Lucas, da idade, né? Qual que é a idade melhor? Então, a gente tem que entender que criança é muito inteligente. Então, desde sempre, se você falar um não, bebezinho, se você vir e falar não, ele vai falar, não pode colocar o dedo na tomada. Ele vai colocando, olhando pra você pra testar o seu limite. Então, eu Vai sempre te brinco, testando. ele vai te testar. E criança testa o nosso limite, criança pede limite. Então, a gente, é o nosso, né, papel explicar. Não pode, isso não se faz. Mas também é nosso papel evitar que a criança faça aquilo, né? Então, evitar os acidentes e tudo mais. Então, desde sempre a criança entende o que a gente fala. O que não tem é a regulação emocional, né? Então, a gente precisa entender que a criança é uma criança, ela tá aprendendo a curiosa, lidar né? com as emoções dela, ela tá conhecendo o mundo, né? Então, ali, isso é muito importante, foi o que você comentou. A infância é determinante para a personalidade e para toda a sua vida. Então, tudo que a família, né, os tutores da criança fazem na vida da criança vai refletir no resto da vida dela. Então, é muito importante a gente se dedicar. Eu acho que, assim, para tudo nessa vida, você vai para um trabalho, vai fazer uma apresentação, tudo a gente se planeja. Então, para ter filho, não é só colocar a criança no mundo. A gente precisa se planejar e se dedicar para fazer dar certo. Você está educando um ser humano, né? Então, eu acho que tudo você tem que dar o seu melhor. E na criação dos filhos é a mesma coisa, né? Então, aproveitar as informações que a gente tem hoje a nosso favor. Tá, então, você falou bastante coisa, porém eu fiquei um pouco confuso. Se fosse uma dica prática, você falou que a agressão não é a maneira mais correta de lidar com uma criança, porque até porque se a gente tem uma briga com outra pessoa, você não vai brigar com a pessoa. Você está conversando com ela. Você conversou e mesmo assim não resolveu. Qual que seria a próxima etapa? Conversa de novo. Porque a criança, ela é assim, você vai falar 20 vezes, mas ela já entendeu o que quer fazer.
Exato. Mas aí chega um ponto, na 21 ela resolve obedecer. Te ouvir, exato. E é o que a gente falou assim, ele não resolveu. No relacionamento, briga normal de casal. Meu marido coloca toda vez a toalha na cama, molhada. Você vai falar 100 vezes, não vai? E você não vai partir pra agressão pra cima dele. Então, com a criança, é do mesmo jeito. É paciência, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, que vai dar certo. Sabe? A gente precisa entender e dar o limite. Você explicar, olha, isso não pode, isso não se faz. E repetir isso que a criança vai aprender. A gente tem que entender que a criança aprende. Não é assim, eu vou ter que bater porque só vai aprender batendo. Não vai. Isso vai só gerar trauma naquela criança, vai só gerar coisas lá no futuro que vão desencadear 1 milhão de coisas que eu não sou psicóloga, não tenho esse lugar de fala, né? Eu vejo só no dia a dia o que acontece, né? E no seu dia a dia, assim, qual é o caso que mais te preocupa hoje com relação às crianças? Você vê, puxa, isso aqui precisava ser mais falado porque não está tendo tanta visibilidade quanto precisaria. Tem 2 coisas que me preocupam muito, que eu acho que tem visibilidade, mas as pessoas talvez não tenham, ou ignoram o entendimento da importância. A primeira é alimentação. Então, achar normal, você quer me matar, é estar no McDonald's e ver uma criança, um bebê, com a batata frita na mão e, a família colocar Coca-Cola na mamadeira. Gente, eu quero morrer com isso. Existe muito. A próxima vez que você for no shopping, presta atenção. Sempre tem a criança que tá com hambúrguer, com fast food, com refrigerante. Gente, isso é adulto que não come fast food, que zerou açúcar, é a coisa mais linda do mundo. Mantém a dieta, é lindo. Agora, criança, coitado, ele quer experimentar. Gente, principalmente criança pequena. Se você pegar um cocô na mão, ela vai querer comer. Entendeu? Porque ela é curiosa, não é porque ela acha que o cocô é bom e, meu Deus, ela precisa comer. Você vai dar um cocô para criança? Não vai. Então, por que você vai dar uma batata frita ou refrigerante? Então, assim, a preocupação com a alimentação, quando é adulto é lindo, mas para criança, ela tem que experimentar. Não, você está desenvolvendo aquilo ali, o que você vai... Tem vários estudos que mostram que o que você vai comer desde a gestação, que a mãe come na gestação, vai interferir no paladar da criança. Que o que aquela criança vai comer durante a infância dela inteira vai definir não só o paladar, como se você tem uma alimentação que não é adequada, não é saudável, não é balanceada, isso vai te afetar pro resto da vida. Então, uma criança com colesterol alto, enquanto ela é criança, não tem problema nenhum. Agora, quando ela for adulta, o risco é muito grande, porque foram anos e anos e anos dessa consequência. E aí você vai me perguntar, Carol, criança com colesterol alto? Hoje em dia, muita criança mesmo. Eu posso te falar que, assim, uns 80% dos meus pacientes do consultório. Caraca. Porque, nossa, é muito grande a exato, porcentagem. é muito grande a porcentagem, porque é muito raro a criança que não tem acesso a fast food hoje em dia, que não tem acesso a um salgadinho, a produtos industrializados, né? Mas Então, não só criança fast food, Criança de quantos anos, assim? de todas as idades. Todas as idades? Eu já peguei criança de 1 ano, 1 ano e meio com colesterol altíssimo. Caraca. Então, é uma coisa que, por conta disso, porque, é só uma bolacha, é só um salgadinho, é só uma batatinha frita, é só um refrigerante, é de vez em quando, é só um docinho, é só uma balinha, é só um fine. Não, gente, isso vai trazendo muitas alterações na vida daquela criança, né? E você pensa, a gente adulto, você tá lá, o povo pensa, com 50 anos eu tenho que me preocupar com o meu colesterol para não entupir minhas artérias, para não infartar. Mas aquela criança que desde 1 ano de idade tá com colesterol alto, como que vai ser esse adulto? Então, a gente precisa se preocupar muito com a alimentação. Esse é um ponto que me preocupa muito. Outro ponto que me preocupa demais é o uso de tela. Então, é muito comum, ainda mais hoje em dia, criança com celular, com tablet, com televisão. E tem vários estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria, sociedades internacionais, que mostram o malefício da tela. Tanto que, liga um desenho para a criança. Qual que é o intuito do adulto que tá ligando o desenho pra criança? Ela fica quieta. E por que ela fica quieta? Ela fica hipnotizada, parece um zumbi. Se a criança tá vendo um desenho, vendo um filme, ela esquece o mundo. E isso é muito preocupante. E principalmente o que unir essas 2 coisas que me preocupa.
usar a tela para dar comida para criança. Aí, pronto, acabou. E por que é tão prejudicial a criança ficar num tablet, num celular, numa televisão? Primeiro que a gente tem vários estudos que comprovam, né? Que isso pode até dar um certo atraso no desenvolvimento de fala, principalmente intelectual. Então, e além de tudo isso, a criança que está ali na tela, ela vai estar deixando de fazer outras atividades. Não socializa, vai estar deixando de se desenvolver. Então, uma coisa é, a gente quando era criança, que não tinha tanto acesso à tela, né? Era no máximo televisão, computador, celular, não se existia isso, né? Era muito mais brincar na rua, brincar de jogar bola, muito mais ativa, fazer atividade física. E assim, atividade física para criança, qualquer atividade ao ar livre é uma atividade física para aquela criança. Então a criança, né? Até foi um negócio que eu comentei com o Luquinho um tempo atrás, que dificilmente você viu uma criança gorda, né? É muito pouco. Muito pouco. E além de criança pouco, assim, gorda. Uma criança que já tem a genética de ser grande. Verdade, eu não lembro mesmo Mas era entroncada, não era gordinha. Na minha escola era tipo, sei lá, de 40, 45 alunos tinha Criança obesa, muito difícil. E outra coisa, para pensar, quantas vezes hoje em dia você viu alguma criança com gesso? Verdade, não tem. Não tem. Eu nunca tinha reparado. Verdade. Não tem. Nossa, na escola era mó farra. Todo mundo, vamos assinar o gesso, não é? Nossa, Hoje em era dia uma vez por mês alguém aparecia lá. Então, a realidade que a gente vê é a preocupação. Isso, a gente ainda tinha alimentação que não era aquelas coisas, não tinha tanto acesso à informação que a gente tem hoje em dia, né? Da preocupação com a alimentação saudável. Imagina, eu Mas a tela. todo dia. Exato. Comia traquinas toda hora. Bolacha. E aí, o que mudou de lá pra cá? Principalmente a tela. E é uma coisa que a gente vai usando. E assim, eu não acho que assim, nunca pode colocar. De jeito nenhum, a criança nunca vai ver um vídeo, nunca vai ver uma televisão. Mas tudo na vida a gente tem que usar com parcimônia, tem que saber usar, né? Então, não tem que demonizar. Tem pra muita coisa, auxilia. Mas a gente tem que prestar atenção, primeiro, na hora que você vai colocar, né? No tempo que você vai colocar. Né? O que você vai colocar. Então, são muitos fatores que a gente tem que estar prestando atenção. Mas o principal é isso, é você ver que a criança chegou da escola, é videogame direto. Não vai mais brincar na rua, não vai mais fazer uma atividade. Você pergunta para as crianças hoje em dia, o que você gosta de brincar? Fortnite, Minecraft, Free Fire, assistir Bita, entendeu? Assistir Patrulha Canina. Não é jogar bola, não é correr, não é andar de bicicleta, sabe? Então, a gente vai vendo que essas coisas vão mudando e eu acho isso super preocupante, porque que sociedade que a gente vai ter daqui a uns anos, né? Qual que vai ser a vivência? Pessoas que não sabem se socializar, né? Não, exato. Mas você vê pelas crianças hoje em dia, você, tipo, eu converso com os meus priminhos, você vai conversar com eles e estão assim, ó. E aí, como é que você tá? Oi, tio. Não presta nem atenção. Olha nessa cara, nem olha nessa cara. Não é, então é muito mais, a dificuldade disso, então assim, a gente tem a dificuldade de socialização, a dificuldade atrasos do desenvolvimento. Então, hoje em dia, a gente vê muita criança com atraso de fala. Eu tenho muita essa queixa no consultório. E tem, assim, eu sei que tem muita relação com TDAH isso aí, né? Sim. É verdade isso? Assim, não temos hábitos que vão desenvolver o TDAH. A gente não vai ter hábito que vai desenvolver o autismo. Mas você pode agravar os sintomas em pessoas que já têm essa doença, entendeu? E que antes, por que se fala muito assim? Eu acho que é uma outra pauta, mas que a gente fala assim, hoje em dia tem muito mais autista, muito mais TDAH. Primeiro que a gente faz muito mais o diagnóstico, mas talvez a gente tenha muito mais fatores, aquela criança exposta a muito mais fator desencadeante, fator agravante daquela doença. Por isso que a gente vê tão mais hoje em dia, né? E, assim, os programas de televisão, assim, que geralmente alguns pais usam para deixar a criança entretida, eles têm realmente um fator com TDAH específico, assim, já por artigo científico, alguma coisa desse tipo? Não. Não tem relação direta. Não, a direta não. Não tem uma relação direta. Mas o que você vai ter, porque se é uma criança que tem uma predisposição, né, a ter, principalmente da parte da UH, né, a hiperatividade, a criança não tá gastando energia sentada na frente da televisão. Então é por isso que você acaba gravando uma criança que precisa gastar energia, mais do que outras. Fica o tempo todo sentada e de frente com a TV. Onde que ela vai gastar? Toda criança tem muita energia, né? Exato. Criança já é um organismo, uma fonte de energia. Então, assim, eu sempre brinco que falo, gente, mas é que às vezes eu uso pra deixar ele quietinho. Não é normal ver uma criança quieta. O normal da criança tá caindo, ela chegar e tá correndo e tá explorando o ambiente, sabe? Porque ela tá ali explorando e tá fazendo as coisas, não é ser mal educado, né? São coisas diferentes, mas a criança tá ali explorando, correndo, brincando. Isso é o normal, não é normal. Você vê uma criança sentada, quieta, sozinha, que não... Isso é preocupante, isso deveria ser preocupante. Não a criança que tá
ali, né? Então, eu acho que são esses os fatores que a gente tem que prestar muita atenção e muito cuidado. E na sua rotina, assim, diária de consultório, qual é a orientação que você mais faz para os pais que passam lá com você? Então, Assim, uma coisa que, uhum, olha, vamos dizer, duas coisas que não podem faltar para você criar o seu filho aqui. Porque toda vez você tem que relembrar os pais. eu acho que as minhas duas maiores brigas é alimentação e atividade física. Sempre converso isso. E isso é inegociável. Então, uma alimentação que não está balanceada, que não tem todos os nutrientes que aquela criança precisa para se desenvolver, né? Bem, tanto cognitivo, quanto desenvolvimento motor, quanto, né, crescer, ganhar peso adequado. Alimentação e atividade física são coisas que eu bato muito pé. E atividade física de acordo com cada faixa etária, né? Então, assim, para um bebê recém-nascido, até 6 meses, tummy time, ficar deitadinho de bruço, vai colocando os brinquedinhos ao redor, depois uma natação. Hoje em dia tem vários espaços, né? Que tem criança aqui a escola ajuda bastante nisso, mas tem várias casas de recreação, né? De música, coisas diversas. Que você pode colocar pra criança se desenvolver. E assim, gente, principalmente criança maior, brincar, sabe? Vai correr, bicicleta, jogar bola, qualquer coisa, vai dar uma caminhada, qualquer coisa. Um dia no parque, mas a atividade física é algo inegociável. Negociável. Pra mim, essas duas eu acho que são coisas assim que quem acompanha comigo sabe que eu não abro mão. É o que você vai estar sempre batendo na tecla. Tô sempre batendo na tecla. Eu acho que essas duas, assim, pra mim, são coisas que são primordiais e isso independe de condição financeira. Então, assim, você Brincar na rua não custa nada. brincar na rua não custa nada. Dar uma caminhada. Em casa, Exato. brincar em casa. E a alimentação saudável também, sabe? É muito melhor para aquela criança mais nutritiva você. Eu falo, eu sempre brinco, abrir menos pacote, descascar mais as coisas, entendeu? É uma frase que eu falo muito isso. Abrir menos pacotinho é o ideal. Porque às vezes também a pessoa fala, mas fica caro uma alimentação saudável. Não fica. Se for fazer na ponta do lápis, mesmo, em vez de você comprar um pacote de bolacha, você pega 2 cenouras. E Aí você vai comprar um leite e você compra um outro negócio mais saudável. Óbvio, né? Tem criança que depende ali de uma fórmula, alguma coisa, né? Sim. Que já é um outro assunto também. São casos pra e gente comentar casos. aqui, né? São casos e casos, mas assim, a alimentação saudável, no geral, e eu acho assim, a gente tem dinheiro que dá pra tirar de tanta coisa, sabe? Então, assim, é a importância que você dá, né? Pra mim, a alimentação balanceada é inegociável. Então, assim, a gente dá pra tirar dinheiro de besteirinha, se for o caso, e focar no que é essencial, né? E a gente tem que entender que isso é algo essencial. Eu acho que isso é o primeiro de tudo. Então, assim, pensar que a alimentação do meu filho é essencial. É importante saber o que ele tá comendo. Então, todo o resto é secundário, entendeu? O hidratante que ele usa não precisa ser da marca mais cara, pode ser mais barato, sabe? Outras coisas a gente pode tirar, mas focar no que ele precisa. O que é mais importante? Se ele vai usar um creme X ou Y ou o que ele tá comendo, sabe? A fralda X ou Y, a roupa X ou Y, o que ele tá comendo. Então, a gente tem que entender o que é prioridade, né? Ainda mais considerando que essa fase inicial agora que vai mandar em toda a vida dele depois. Exatamente. Todos os hábitos alimentares dele. Sim, Se ele já costuma comer doce, bolo, chocolate, esquece. A seletividade alimentar, ela não tem idade. E novamente lembrando que aquela história que ela falou. A criança ela não vai ficar com vontade. Não vai ficar com vontade. Ela tá curiosa, ela quer saber. Se pegar qualquer coisa na mão, ela vai querer pegar e colocar na boca. Exato. E uma coisa é uma criança mais velha comendo um doce. Outra coisa é uma criança pequenininha, um bebê comendo doce, né? Então, assim, são coisas que, se você vai acostumando aquela criança, o paladar dela desde pequeno, quando ela for maior, tudo bem ela comer um doce. Não tô falando que crianças não podem comer doces, nunca pode comer um salgadinho. Desde que ela coma todo o resto, que aquela não vai ser a refeição principal. Então, ela não vai almoçar um pacote de Doritos com uma lata de Coca-Cola, entendeu? Mas tudo bem se ela tiver almoçado um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, um legumes, e à tarde ela querer comer um pouquinho de Doritos. Então, universos completamente diferentes. A gente não tem que demonizar e falar, não pode comer nada, nunca o produto industrializado, mas isso não pode ser a base da alimentação, né? Então, eu acho que a gente não tem que demonizar as coisas, mas a gente tem que entender o que é essencial. Seria o mesmo que vale
Pra gente vale pra criança, que nem pra nós. A gente Exatamente. não pode comer Doritos, Ana Maria o dia inteiro. É. Só que nem esse final de semana mesmo. Pra quem não sabe, eu sou personal, eu como certinho, bonitinho. Esse final de semana eu peguei e falei, mano, pode comer besteira. Eu nunca faço isso. Comprei Fini, comprei chocolate, comprei cookies, comprei Doritos, mas eu vou fazer uma vez no ano, e olhe lá. Eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. A gente fazer isso de vez em quando não tem problema. O problema é você fazer isso sempre. Exatamente. Então, é o hábito, né? O hábito é o que vai te definir. Você fazer as coisas esporádicas não tem problema, mas o hábito é o que nos define, né? E quer fazer seu filho comer bem? Comece por você. Exatamente. Você falou um ponto. Você pode falar pra criança comer bem, você tá acima do peso. A criança vai falar assim, pô, meu pai é gordão aí. Come a cenoura aí. Eu Comendo vou aqui no McDonald's. lanchão. Porque a vida que você tem, ela vai ser vai impactar diretamente na vida do seu filho. Se na sua casa você tem industrializado, aquelas comidas prontas que você só põe no micro-ondas, a criança está acostumada a comer aquilo. Quando ela comer arroz, feijão, ela não vai gostar, porque ela já está acostumada com os industrializados. Então, para o seu filho ter uma vida saudável, comer certinho, tem que começar por você. O que você fazer é o que ele vai fazer. Exato. E duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, o exemplo arrasta. E segundo, quem faz a compra é o adulto, não é a criança. Não é a criança que pega o cartão, vai no mercado, compra salgadinho, compra doce e não compra fruta, não compra salada, não compra legumes. E assim, quando eu falo, Carol, mas você tá falando que a criança tem que ter uma alimentação balanceada, precisa comer de tudo. Ela não precisa comer 30 tipos de legumes. Ela gosta de 2, tá ótimo, entendeu? Ela não precisa comer todas as saladas. Ela come só alface, tá tudo bem. Não precisa comer todas as frutas. Se comer, maravilhoso. Mas a gente sabe que temos fases e fases. Então vai ter fase que a criança fica mais seletiva, que o paladar muda. O importante é pelo menos um nutriente de cada, sabe, de cada grupo. E é você ter todos os dias. E foi o que você falou. A gente comer, o exemplo. Então, se você tá comendo um hambúrguer, você vai querer que o seu filho coma um legumes? Ele não vai comer, né? Então, a gente precisa ser o exemplo para as nossas crianças. Uma curiosidade agora que eu fora do assunto. O que a mãe come influencia, eu sei que influencia, mas assim, até que ponto influencia no leite materno, o que a mãe come? Isso é Porque um... tem, assim, eu ouvi falar, tá? Não sei se é verdade. Que a criança que mama no peito, o corpo da mãe entende o que ela tá precisando e manda o que ela tá precisando. Exatamente. Isso é a coisa mais maravilhosa do ser vivo. Eu falo que Deus é muito perfeito e nisso, então assim, por que fala assim, a criança que tá na África, desnutrida, a mãe, né, daquela família super carente, de uma região que não tem acesso a nada. O leite materno da mãe é completamente diferente do leite materno de quem não tá passando por tudo isso. Então, porque o organismo entende a necessidade fisiológica da criança. É uma ligação, assim, que é fantástica. Caraca, é uma coisa não sabia. fantástica. Então, uma criança que for amamentada da família mais rica à família mais pobre, se tiver no aleitamento materno ali, exclusivo, do 0 aos 6 meses, a criança vai se desenvolver bem. Depois dali, é que tem alimentação complementar e a realidade muda. Mas ali, enquanto tiver no aleitamento materno exclusivo, pode ter a condição que for, que a criança vai ser bem nutrida. O corpo entende, tanto que quando a criança tá doente, o organismo da mãe entende que precisa de mais anticorpos. É uma coisa, assim, surreal. Agora, o que a mãe come influencia, a gente vê muito assim, tá amamentando, não pode comer feijão, não pode comer chocolate, não pode comer carne de porco. Não existe nenhum estudo científico que comprove, tá? Mas é muito mais a vivência. E eu falo isso muito com a gente. Tem um alimento que eu como e não me cai muito bem, e você vai comer o mesmo alimento, não significa que você vai ter a mesma coisa. Então, é teste. No caso, Tudo então, é teste. a questão da mãe não se alimentar bem seria mais por ela. Exatamente. Ou ela ficaria sem nutriente. O nutriente que a criança precisa tá indo para ela. Exatamente. Então, o nutriente que a criança precisa sempre vai estar indo. Mas a mãe, o ideal é que ela esteja bem nutrida, bem hidratada, para não faltar nada exatamente para ela. Porque a criança ali é um vampirinho que vai estar sugando tudo que ela precisa. Bacana. E você falando assim, a mãe, quando ela tá grávida, ela pode praticar atividade física? Ou como que é? Se não tiver contraindicação médica, então, assim, um sangramento, um descolamento de placenta, um colo mais fino, nunca tem contraindicação. A atividade física, aproveitando, qualquer faixa etária, sempre você pode fazer. Mas a gente tem que fazer as coisas com parcimônia, não adianta você nunca se exercitou na vida. Acabei de engravidar, vou virar crossfitter. Não é assim que funciona, você tem que fazer uma atividade, né, que já seja do seu hábito, que já seja, nunca pratiquei, mas agora na gravidez quero.
Vamos começar com uma caminhada, com uma musculação mais leve, né? Então, você pode falar muito mais do que eu. Mas a atividade física não tem nenhum problema, a não ser que tenha uma contraindicação formal médica mesmo. É o ideal que a mãe esteja o mais saudável possível, porque ela tá gerando uma vida, né? Nos primeiros meses, de 0 a 3 meses, pode treinar normal. Depois de 3, até ter o bebê, é legal que a gente fortaleça bastante o assoalho pélvico e não sobrecarrega a parte da barriga, que é onde a parte vai estar crescendo, mas de resto pode treinar tranquilo até a última semana, pode normal, só que assim, Exatamente. a gente tem que ter um bom senso, né? Orientar. Eu não vou levar uma pessoa grávida até a falha muscular, vai ser um treino ali de fortalecimento apenas, assim como um idoso e uma criança. Já até puxando esse assunto, a criança ela pode treinar normal, a partir dos 6 anos ela pode estar precisando na academia. Só que é a mesma coisa para uma grávida, eu não vou levar uma criança à falha muscular, treino que ela não vai conseguir se mexer no dia seguinte. É algo ali lúdico, algo que sim, vai estar ajudando ela no fortalecimento, no seu desenvolvimento, coordenação motora e etc. Mas tem que sempre ter uma orientação. Exatamente. Então, eu recebo muito essa pergunta, né, no consultório. Ai, Carol, meu filho pode ir para academia? Pode. Eu sempre indico que o ideal é que esteja acompanhado de perto por um profissional, né? Então, que não vá colocar lá a criança na academia e largar ela e deixar ela fazer o treino por si só, porque a gente não faz isso em nenhum outro âmbito, não vai ser na academia que você vai fazer. Mas desde sempre. Então, foi o que eu falei. Para mim, atividade física é algo inegociável. Então, precisa desde sempre começar desde bebezinho fazer atividades físicas, de acordo com a faixa etária. E ele ficou, viu? Como você falou, Lucas, a partir dos 6 anos de idade, se quiser ir na academia, pode. A gente vai fazer um treino mais de fortalecimento muscular, de coordenação motora. E tudo isso, além de ter os benefícios na saúde da criança, né? A gente vai criando um hábito. Então, vai ser muito mais fácil para começou já na infância, ser um adulto que vai fazer isso todos os dias, né? Eu digo muito por mim, por exemplo. Comecei a ir na academia de verdade com 32 anos. É muito mais difícil do que se tivesse feito a vida inteira, sabe? E é uma coisa que você falando agora, sempre que os alunos começam comigo, eu pergunto se na infância você praticou atividade física? É batata. Se a pessoa praticou, ela vai ter muita mais facilidade em manter a constância na academia, em aprender os movimentos. Às vezes eu vejo alguém assim treinando, algum amigo meu, eu pergunto, você fazia alguma atividade física? A pessoa, não, eu sou sedentário. Porque você vê a dificuldade da pessoa. Se você Sim. praticou isso a sua infância inteira, depois que você vai 5, 6 anos, que você já tá adulto, você, tira de letra. Agora, você passa a vida inteira sedentário até você acostumar. Tipo, você com 32 anos, você ficou a vida inteira parado. Você falou, Carol, o que tá acontecendo? Ficou a vida inteira na batatinha parado. Tá querendo se mexer agora? Não entende nada. Tá querendo se mexer agora? Aí tem que fazer o quê? Vim aqui, ó, pro recover com o Lucas direto e falar, olha, um joelho, tá vendo assim? Eu quero treinar hoje, tem que ver se o joelho quer, né? Tem que ver se a lombar quer. Tem que ver Então, se vai deixar. é tudo muito mais difícil, né? Então, você ter a preocupação com a vida saudável, né? Desde sempre. Então, a gente, quando tá adulto, se preocupa muito com isso. Mas pensar que tem que se preocupar com isso desde criança. Então, né? Desde que nasceu, já tem que estar se preocupando com o que essa criança está se alimentando, quais são os hábitos de vida dela, qual que é o tipo de atividade que ela pratica, porque isso vai interferir na vida toda, né? A gente está criando um ser humano, então você precisa se preocupar em como vai ser não só hoje, mas o futuro dessa criança, né? E com 6 anos, já pode ir para musculação. Mas antes disso, vamos dar um exemplo aí. O que você falaria para fazer antes dos 6 anos? O que eu sempre Por faixa etária, assim, como você falou. O que eu sempre converso a crianças menores, né? Então, principalmente menores de 2 anos. Natação é uma coisa que desde bebê você pode fazer. Então, as famílias gostam muito, né, de ter aquele momento. Porque tem o momento da criança com os pais. Então, eu acho que é algo muito legal. Atividade ao ar livre. Então, levar a criança num parque. Soltar a criança na grama, gente, a folha vai ser interessante para ela. Então, o estímulo, né? Levar para brinquedos. Eu acho que a atividade ao ar livre é algo muito legal para ter o contato, assim, direto com a natureza, com outras crianças também. Mas estimular a brincadeira, né? E, assim, esportes variados. Então, a criança tá correndo, a criança tá chutando uma bola, sabe? Tá brincando com outras crianças, assim, se movimentando. Então, o ideal é se movimentar. E o que eu sempre brinco com as crianças é: escolhe um esporte. Você não precisa gostar de tudo, mas você gosta de andar bicicleta, jogar futebol, jogar um vôlei, jogar um handball, uma Tem muita luta. coisa. Você pode fazer uma infinidade de atividade física. Você não precisa, ai não, olha, tem que emagrecer. Vou matricular no futebol, vou matricular na natação, no balé, qualquer tipo de atividade física, né? Então a criança tá maiorzinha, já tá conseguindo se desenvolver, consegue fazer atividades em grupo, então acho que assim, principalmente a partir dos 5 anos de idade que você consegue inserir mais uma criança num esporte, né? Antes disso, é muito mais algo lúdico, é atividades ao ar livre, então brincar no parque com outras crianças. Depois disso, você já consegue estimular um pouco mais a criança a praticar um esporte, a entender as regras do jogo, né? Então, eu acho que o essencial é que você faça isso
se possível, todos os dias levar a criança para brincar no parque, num parquinho, gente, um parquinho. Ou você vai ter toda a cidade tem, você não precisa ter no seu prédio, no seu condomínio, na sua casa. Toda a cidade tem um parquinho da prefeitura, né? Um campinho para criança brincar. Então, levar a criança pro ar livre, sabe? Estimular a atividade para a criança, tudo é brincadeira. Então, uma bexiga, uma bola, qualquer coisa, procurar abelha, vamos contar quantas flores você achou, qualquer coisa é uma atividade para criança. Então, estimular a prática de atividade ao ar livre, eu acho que é o essencial. E uma coisa que eu percebi muito quando eu trabalhava de professor de futebol das crianças é que muitos pais acabavam com a vida da criança em relação à atividade física, que nem, por exemplo, eu sou louco por futebol. O filho detesta futebol, mas o pai ama. Aí ele quer porque quer que o menino jogue futebol. Aí o menino detesta estar lá. Aí ele é o último a ser escolhido. Aí todo mundo zoa ele, todo mundo deixa de lado. O que o menino correlaciona? Isso com 3, 4 anos de idade eu já dava aula para as crianças. Fazer atividade física é ruim. Eles vão me zoar, eles vão brigar comigo, vou ser o último a ser escolhido. Então, não é o pai que vai escolher a atividade física da criança. Óbvio, o meu filho vai jogar bola, brincadeira. Eu quero que ele jogue bola, mas se ele quiser jogar vôlei, jogar basquete, lutar, fazer natação, quem tem que escolher é ele. Eu acho assim, o mais legal é você ir percebendo, pô, será que ele gosta mais de nadar, ele gosta mais de jogar bola, ele gosta mais de vôlei? Se ele não sabe o que ele gosta, exponha ele. Pergunte na escola o que ele tem mais interesse, o que ele anda assistindo, e você deixa ele escolher por ele só. Eu falo isso pra todas as pessoas. Ah, Lucas, eu não gosto de musculação. Beleza, você não gosta de musculação, mas tem crossfit, tem funcional, tem corrida de rua, tem zumba, tem aula de bike, tem 1 milhão de beach tênis agora, tênis. É muita coisa, é impossível você... É impossível você não gostar de uma atividade física. Hoje em dia, assim, tá muito em alta. Em qualquer canto vai ter uma quadra de areia, uma academia, um negócio funcional. A galera da turma do pedal, de correr na rua. Todo mundo tem um conhecido. É. E você falou de uma coisa, Lucas, que eu achei muito importante lembrar. Pergunta na escola. Então, os pais vão muitas vezes na reunião escolar e perguntam qual que é a nota que tirou em matemática, em português, em geografia. E ninguém se preocupa com a educação física. Porque, educação física é a hora que meu filho vai brincar. Não, é a hora que seu filho está exercendo uma atividade. Então, você pode perguntar ao professor de educação física, ele joga bem futebol? Ele gosta mais do vôlei? Ele é mais da natação? Ele é da corrida? Porque na escola, a gente vai ter todos os tipos de atividade. E aí você pega a atividade que seu filho mais gosta e estimula aquilo, porque isso é o ideal, é fazer qualquer tipo de atividade. Só educação física 2 vezes na semana na escola não é o suficiente. Precisa estimular que faça mais. Então, se não for algum esporte, que seja qualquer tipo de atividade ao ar livre. Bacana. Quanto que é o mínimo mesmo para não ser sedentário? 150 minutos semanais de atividade física. Atividade física dá dividido em dias. É 2h30, dá 30 minutos, 5 vezes na semana. Exato. E 30 minutinhos, 5 vezes na semana, é você levar a criança Você para fazer brincar um um passeio. pouquinho. É, exato, é um passeio que você faz, né, em algum momento do dia. E assim, você, não consigo todo dia, então pega o fim de semana que você vai estar, se tiver o tempo mais livre no fim de semana, no fim de semana faz 1 horinha, 2 horas, sabe? Tentar aumentar esse estímulo, porque é algo tão importante para o desenvolvimento daquela criança, tão importante que eu acho que se a gente tivesse a noção do quanto é importante para aquela criança, para o desenvolvimento dela, para a socialização, para tudo, a gente investir um pouquinho mais. Eu falo assim, eu brinco que o esporte ele me deu muita coisa, assim, se não tudo. Porque você aprende a ter disciplina, você aprende a chegar no horário, você aprende a respeitar as pessoas, você aprende a conviver, você aprende com a derrota, você aprende com a vitória, você aprende a ser competitivo. Se muitas coisas hoje eu sei quem eu sou, é por conta do futebol. Sim. Porque você aprende a ser competitivo. E se você é competitivo no futebol e você leva isso pra sua vida, você vai longe. Sim, com certeza. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para você. Você, Carol, pretende ser mãe? É o sonho da minha vida. Eu acho que assim, qualquer pessoa que me conhece sabe que esse é uma das outras vocações. Então, acho que eu brinco que eu tenho muito um instinto materno dentro de mim, que eu tenho que me policiar muito para não querer ser mãe de todo mundo ao meu redor. Então, justamente por querer muito e viver muito diariamente com as mães, né? Então, é algo que é muito, assim, aflorado dentro de mim mesmo. E quantos filhos você tem? Aí, quantos Deus me permitir, né? A única coisa que eu sei é que eu quero ter pelo menos 2, porque ter irmão é a coisa mais legal do mundo. Ter irmão é a coisa mais legal do mundo. Ela não tá falando de você. Eu sou legal.